Olá, pessoas do YouTube, como vocês estão? Hoje eu quero comentar algo sobre a cultura brasileira com vocês e eu vou falar sobre isso usando o exemplo de novelas. Eu tenho vários alunos que me contam que assistem às telenovelas brasileiras para praticar o português. E as novelas brasileiras realmente são muito conhecidas, é uma grande produção, recebem traduções, recebem versões em outros países. Então, eu sei que tem muita gente que vê novela brasileira para praticar, mas também vê porque gosta, né? Mas eu quero falar hoje sobre 5 mentiras sobre o Brasil que vocês encontram nessas novelas. E aí eu vou aproveitar isso para falar um pouco sobre a cultura brasileira, como realmente são as coisas por aqui, caso você queira morar no Brasil ou esteja se planejando para isso. Então, fica aí que eu vou te contar essas mentiras. Bom, eu sou a professora Sara, para quem não me conhece, sou professora de português, ensino pessoas de vários lugares do mundo, mas particularmente eu gosto de ensinar falantes de espanhol pela minha familiaridade com o idioma também. Neste canal aqui vocês encontram aulas curtas de português, mas também vídeos como esse, em que eu vou falar sobre a cultura brasileira. Afinal de contas, a gente está estudando aqui um português do Brasil, muitas pessoas moram aqui no Brasil ou querem morar no Brasil, então é importante também saber esses detalhes sobre a cultura. E nada mais brasileiro do que a novela, né? Eu sei que tem outros países grandes produtores de novelas, como o México. A gente assiste bastante novela mexicana aqui no Brasil também. A Turquia, também chegam muitas novelas da Turquia aqui. Mas o Brasil realmente é um dos grandes produtores de telenovelas no mundo. Manda suas novelas para outros países, como eu já falei. Então vamos falar sobre isso. Me contem aí se vocês gostam de novela, se vocês assistem novela, quais as novelas brasileiras que vocês conhecem. Mas então, as novelas, elas também trazem algumas coisas que não são completamente verdade, como qualquer obra de ficção, né? Livros, filmes também. Mas eu quero falar sobre alguns pontos que são muito recorrentes, ou seja, aparecem em muitas novelas brasileiras e nem sempre é verdade. E aí, às vezes, as pessoas chegam aqui achando que vão encontrar o que encontram nas novelas e não é o que acontece. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é em relação ao sotaque. Para quem não sabe, sotaque é aquela forma de falar, né? Dependendo de onde você é, qual cidade, qual país, qual bairro, você vai falar de determinada forma. Isso é natural, todo mundo tem sotaque. E o que acontece é que a maioria das novelas produzidas no Brasil, tanto os atores que participam delas, quanto o ambiente em que elas passam, são o Rio de Janeiro ou São Paulo. É verdade que nós temos novelas que acontecem em outros lugares e vocês vão encontrar atores com acentos. Acento é espanhol, portunhol, aqui o portunhol. Vocês vão encontrar pessoas com sotaques diferentes, mas principalmente prevalece o sotaque do Rio de Janeiro e de São Paulo, o que é um pouquinho triste, né? Porque a gente tem atores de outros lugares que são muito bons, mas principalmente prevalece esse sotaque. Então, às vezes, as pessoas que não são brasileiras, que não conhecem o Brasil, chegam aqui pensando que todo mundo vai falar carioquês, sabe? Como um carioca falaria, ou como um paulistano falaria. Por quê? Porque é o sotaque que eles veem nas novelas, é o sotaque que eles conhecem. Mas o Brasil é um país gigantesco. Nós temos 26 estados no Brasil e você pode imaginar que cada estado vão ter vários tipos de sotaque, né? Porque também depende da região, da cidade. Em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente consegue identificar pelo menos 3 ou 4 sotaques. Isso sem falar dos bairros. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades. Então, essa é a primeira mentira. Não acreditem que todo brasileiro fale como um carioca ou como um paulistano. Isso não é verdade. Bem, o segundo ponto que eu quero falar para vocês, esse eu acho muito engraçado, na verdade, é que quando a gente assiste uma novela,
Parece que todos os lugares são muito perto. Então, o personagem da novela está no Rio de Janeiro, de repente ele viajou, não sei, para a Bahia, de repente ele voltou e está em Brasília. Ou, inclusive, dentro da mesma cidade, ele está num bairro e depois está em outro, e no mesmo dia ele vai em pelo menos 5 lugares diferentes. Gente, não sei quantos de vocês que estão vendo esse vídeo conhecem o Brasil e se não conhecem pessoalmente, talvez saibam que às vezes você pode demorar até 4 horas de voo para chegar em outro estado. Por exemplo, saindo de São Paulo para chegar lá em Fortaleza, no Ceará, mais ou menos é isso, 3 horas e meia, 4 horas de voo. Então não é uma coisa tão simples assim, tão fácil chegar nos lugares. Da mesma forma, dentro das cidades, e eu já falei para vocês que a maioria das novelas acontecem ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo, são cidades grandes. Então, não é tão simples assim você fazer esse deslocamento. Pode ser que você demore até 2 horas para chegar em algum lugar dentro de São Paulo. Se estiver lá do outro lado da cidade, ou dependendo do trânsito. Então, assim, essa ideia de que tudo é perto, que eu posso ir em vários lugares no mesmo dia, fazer várias coisas na mesma semana, parece que tudo é muito perto. Isso também é mentira, tá? Isso não é verdade. Então, dependendo da cidade que você tá, se você vem para São Paulo, por exemplo, você vai descobrir que você pode demorar muito tempo para chegar nos lugares e que não é tão simples assim. Bem, o terceiro ponto, a terceira mentira que eu quero contar para vocês, desmentir para vocês que as novelas contam, é que a maioria das pessoas é branca no Brasil. Eu sei que talvez, se você mora na Europa, talvez você vai falar, nossa, não, essa mentira eu nunca caí, porque para mim todos os brasileiros são negros. Existe esse tipo de pensamento também, tá? Mas eu achei muito curioso, um dia desses, por acaso apareceu para mim um vídeo de uma pessoa, se eu não me engano é de Angola. Eu vou deixar o link até para vocês verem, que eu achei esse vídeo muito interessante. A pessoa é muito divertida também, falando, muito simpática. Ela entrevista pessoas, perguntando, as pessoas no Brasil são negras ou são brancas? O que você acha? E quase todo mundo responde que no Brasil todo mundo é branco. Eu, sendo brasileira, cresci no Brasil, eu olho esse vídeo e falo, não, como assim? E da mesma maneira, como eu falei, tem pessoas, principalmente europeus, ou dos Estados Unidos, que às vezes pensam que no Brasil nós só temos pessoas negras. E a realidade não é essa, né? O Brasil é um país miscigenado. Então, nós temos pessoas negras, nós temos pessoas brancas, nós temos pessoas de origem asiática, japonesa, chinesa, nós temos pessoas com descendência alemã, nós temos pessoas com descendência italiana também, japonesas eu acho que eu já falei, né? Então, assim, é um país muito miscigenado, muito misturado. A gente brinca que qualquer pessoa pode ser brasileiro, você não tem como saber enquanto você não começa a conversar com essa pessoa. Eu fui colocando aí para vocês, essas fotos são de atores e atrizes, inclusive, para vocês verem que isso é verdade, né? Como o Brasil é um país miscigenado. Mas é verdade também uma coisa. Até pouco tempo atrás, a maioria das novelas, principalmente, a produção cultural em geral, mas principalmente as novelas, traziam muitas pessoas brancas. Então, os personagens principais eram brancos. Você encontrava um ou outro personagem negro em determinados tipos de estereótipos também. Por exemplo, era comum encontrar pessoas negras, mulheres negras, fazendo o papel de empregada numa casa, empregada doméstica. Então, eu entendo o pensamento de uma pessoa que vê as novelas brasileiras e fala, não, no Brasil só tem branco. É claro, porque isso é o que é mostrado para essas pessoas nas novelas. Mas a realidade não é essa, gente. A realidade é de um país miscigenado
Inclusive com pessoas brancas, claro, mas com pessoas negras, com pessoas que nós chamamos de parda, que é a mistura, né, do branco com o negro, com indígenas que já estavam aqui antes de qualquer pessoa, como eu falei, com pessoas de origem asiáticas, de vários lugares da Ásia. Então, não caiam nessa mentira. Acho que isso já está mudando. Agora mesmo nós estamos em 2025, setembro de 2025, e nós temos 3 novelas que as personagens principais são negras. Isso é muito legal, mas também é uma novidade. Na verdade, até pouco tempo atrás, não era essa a realidade das produções de novelas no Brasil. O quarto ponto que eu quero falar para vocês é sobre relacionamentos. Eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente encontra também em outras produções de outros países. Mas eu quero falar sobre o Brasil. Nas novelas é muito comum você ver pessoas que terminam relacionamentos, mas continuam amigas dos seus ex-namorados, ex-namoradas, ex-esposas. Inclusive está passando uma novela agora na televisão em que um casal se separou por algum motivo, e já está separado há algum tempo, mas aí o cara, o homem, começou a se envolver com a amiga dessa outra personagem. E todos convivem muito bem, como se fosse absolutamente natural esse tipo de coisa. Deveria ser natural? Acho que sim, né? Relacionamentos acabam. Mas a verdade é que culturalmente isso não acontece no Brasil. Eu não vou falar que isso não acontece nunca, porque eu acho que depende da pessoa, certo? De como ela encara a questão de relacionamentos. Mas eu posso falar aqui do ponto de vista cultural, isso praticamente não acontece. Quer dizer, eu estou num relacionamento, eu termino o meu relacionamento e vou virar super amiga dessa pessoa, e ela vai se envolver com uma amiga minha e todo mundo vai conviver feliz como se nada, né? Como se a gente não tivesse ficado junto por 15 anos, assim. Isso realmente não acontece muito no Brasil. Como eu falei, pode acontecer, acho que depende da pessoa, mas do ponto de vista cultural, não. Então é muito mais comum situações em que a pessoa termina o relacionamento e nunca mais fala com a outra pessoa, inclusive vai sair brigando, xingando e querendo nunca mais ver essa pessoa na sua frente. Bom, o último ponto, então, a última mentira que eu tenho para falar para vocês, essa na verdade é uma contribuição do meu esposo. Ele não é brasileiro, então tá aí uma percepção de uma pessoa, inclusive de fora do Brasil, uma mentira que ele conseguiu observar pela vida dele aqui e pelo que ele vê nas novelas. E que eu achei muito interessante porque realmente acontece. Nas novelas, você não vê ninguém insatisfeito com seu trabalho. Então parece que tudo é muito perfeito, né? Todo mundo gosta do seu chefe, o chefe é legal com todo mundo, ninguém reclama da segunda-feira, hoje é segunda-feira, não quero ir trabalhar. Tá todo mundo sempre muito satisfeito, assim, tudo sempre dá muito certo. E essas relações de trabalho entre subordinados e chefias parece sempre muito perfeita. E a gente sabe que existem ambientes de trabalho muito legais, é claro que sim. Se você trabalha no Brasil, comenta aí o que você acha sobre isso. Mas é isso, nas novelas nunca existe o conflito. Então, essa coisa de, eu quero um aumento de salário e eu não consegui, eu vou sair do meu trabalho porque eu estou tendo um burnout, eu não consigo mais ficar, isso nunca aparece nas novelas. E é uma mentira também, porque realmente acontece. O que a gente mais encontra quando saímos aí, vamos nos encontrar com amigos, é todo mundo reclamando, na verdade, o quanto tá cansado, o quanto trabalhou muito, o quanto o chefe é chato, o quanto tá procurando um outro trabalho. Então, assim, parece que nas novelas essa realidade não existe. E, na verdade, a gente fala sobre isso o tempo todo, né? Quando a gente vai falar sobre trabalho, principalmente o que vem é a reclamação. Mesmo que você esteja feliz com o seu trabalho, sempre vai ter alguma coisa para você falar, aconteceu tal coisa, ou isso não foi legal. Isso é uma conversa muito comum, né? Que não aparece nas novelas. Então, também é uma mentira mostrar esse mundo do trabalho perfeito que, na verdade, não existe. Bom, gente, e é isso. Não sei se vocês
acreditavam nessas mentiras ou não. Me contem aí o que vocês acham sobre essas questões que eu trouxe. Se vocês têm alguma experiência de vida no Brasil e querem compartilhar para falar, não, a professora está mentindo, ou não, realmente é assim, então comentem aí. Compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que pode gostar e talvez também esteja aprendendo português ou pretende morar no Brasil, porque pode ser de ajuda para essa pessoa também, tá bom? Então, espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.